Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Bom dia. Você está acordado? Firme? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: presta atenção que Deus vai falar. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ter um dia rico, próspero, abençoado, porque nós temos o principal, nós temos o Senhor. E querido, diga aí para a pessoa que está do seu lado: a graça dele nos basta. Mas diz confiando que é suficiente, que você não precisa de mais nada, porque a graça é suficiente. Amém? Você pode sentar. Ministério de Música, obrigado. Teclado, eu preciso hoje ensinar, então você fica por aí, mas só toca quando eu pedir. Amém? Glória a Deus. É porque o teclado ele me leva para outros caminhos. Eu sou movido por essa unção, mas eu tenho um compromisso com você. Quem lembra do compromisso que eu tenho com você? Que isso? Belisca aí essa pessoa, gente. Vê se está aí mesmo. Glória a Deus. Eu tenho um compromisso com você. No domingo de ceia, eu me comprometi que nós faríamos uma série especial tratando de um assunto de 3 ensinamentos. A gente vai falar sobre propósito, associações e honra. Por que isso? Porque existem momentos na sua vida que você vai ter que tomar decisões ou fazer escolhas que, se você não conhecer o seu propósito, se você não decidir pelas suas associações ou deixar de abrir mão da sua honra, da honra devida, você pode perder aquilo que Deus tem para você de melhor. Amém? Então, esse é um seminário. Vão ser provavelmente 6 episódios. Nós tivemos 2 tratando sobre propósito, no domingo de ceia, está lá no YouTube. Vamos ter 2 hoje, sequenciais, falando sobre associações. E depois, na minha próxima ministração, a gente vai tratar sobre a honra ao propósito e a honra às associações. Amém? Então está tudo organizado. Você me ajuda que a gente consiga construir isso? Porque eu quero mesmo criar um material para que, quando chegue em momentos na sua vida, você possa acessar e tomar a decisão correta baseada na palavra. Amém, queridos? Você está comigo? Glória a Deus. Então tá bom. Então nós falamos no culto de ceia, a gente tratou sobre propósito. Eu vou passar um rápido lembrete aqui para você. A gente aprendeu o seguinte: propósito é o motivo da nossa criação, o motivo pelo qual fomos criados. Nós não somos um acidente que depois Deus descobre o que vai fazer com isso. Você foi criado para um propósito, ou seja, você foi criado para resolver um problema nessa terra. Amém? Primeiro detectou o problema, Deus detectou o problema. Você lembra quando fala, no princípio era o caos, né? A terra estava sem forma e vazia. Detectamos o problema. O que Deus fez? Criou a luz. Haja luz. Por quê? Porque havia um problema. Então, aonde há ausência de Deus, Deus cria a solução. Amém? Então, você foi criado para ser uma solução de um problema. Deus detectou uma ausência, uma falta, algo que não era dele, e ele criou você para resolver essa questão. E aí, por conta disso, você vai viver algumas coisas, você vai passar por algumas coisas, você talvez seja provado em algumas coisas, porque a palavra diz que Deus não permite que você seja provado além daquilo que você tem capacidade de suportar. Então, você não vai ser provado por nada que Deus não já habilitou você a passar. Amém? Agora, o mundo tereis aflições. Agora, as aflições são para nos derrubar? Não, é para ter bom ânimo, porque nós já vencemos. Jesus venceu. Mas elas são necessárias para o nosso crescimento. Então, Deus não vai mandar as aflições, mas de acordo com aquilo que Ele criou você para ser, talvez Ele vá deixar você resolver aquela situação. Amém? Nós não vamos falar aqui de uma vontade permissiva, porque isso daria uma aula inteira. Nós não estamos dizendo aqui que Deus coloca o problema, mas a Bíblia diz que Ele não permite que você passe por uma provação que você não está habilitado a vencer. Amém? Igualzinho você faz com seu filho.
Você não exige o seu filho de 10 anos, de 1 ano de idade, a comer de garfo e faca. Porque é uma provação que ele não tem como passar. Mas quando ele chega a 10 anos, você já não quer que ele coma de colher. Amém? Porque ele já está habilitado para passar por aquela provação. Então, é mais ou menos isso que a Bíblia vai dizer. Estou falando de forma bem rude, de forma bem simplista, porque não é o foco da ministração. Mas é importante você entender que você não é um acaso. Você foi criado, nasceu na casa que nasceu, no lugar que nasceu, passou pelas experiências que você passou, porque tudo isso você vai tirar proveito. Porque todas as coisas... todas, não são só as boas, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Se eu sei o meu propósito e amo a Deus, tudo que passar por mim, bom ou ruim, eu vou tirar proveito. Amém? Glória a Deus. Isso é importante você saber, que as suas falhas, os seus erros e possíveis fracassos não são para te parar, são para te aperfeiçoar. Amém? Glória a Deus. O propósito é maior que nós mesmos, ou que uma existência terrena. O propósito deixa legado, ou seja, você não está aqui para passar por aqui e ficar esquecido. Você está aqui para promover algo que fique além de você. Então, o seu propósito, ele é maior do que você. O ideal é que quando você morra, saia dessa terra, que você vai estar com o Senhor, aquilo que você começou a fazer ainda perpetue, de uma forma ou de outra. Amém? Então é muito importante a gente entender que a nossa vida não está baseada nos 80, 90, 100 anos que nós vamos passar aqui. Tá? Mais do que isso, eu te encontro lá depois. Amém? Mas a gente não vai ter esse propósito. O nosso propósito, ele é maior do que nós. Ou seja, nós passamos e o propósito permanece. Bom exemplo disso, pastor Budge, apóstolo Paulo, irmão Reiga, pessoas que tiveram uma vida na terra e que se foram, mas as coisas perduram. Ah, mas será que eu vou ter que ser famoso para isso? Não precisa, querido. Seu avô, seu bisavô deixou legados em você e eles não precisam ser famosos. Eles deixaram, construíram coisas que sobre os ombros dele você alcançou até aqui. Coisas boas e ruins, mas que estão sendo carregadas por você. Amém? Nós aprendemos que o nosso propósito não vem da nossa carne. A nossa carne, ela milita contra o Espírito, e o nosso propósito está no Espírito. Nosso propósito não está na nossa mente ou pensamento, porque a Bíblia diz que a palavra é uma espada que separa aquilo que é o nosso coração, o propósito do coração e a nossa alma. Então significa que o propósito do nosso coração não está na nossa alma, amém? Mas está no nosso coração, no nosso homem interior. Esse propósito já está estabelecido antes de você ter forma, ou seja, ainda não vem da sua mãe. Quando você não tinha forma, nem um grão de arroz você era, o propósito já estava lá, porque o propósito é um sopro divino de Deus, que é o Pai da sua vida, o Pai dos Espíritos. Então você é um espírito, habita num corpo e tem uma alma. Diga, eu tenho uma alma. Fala isso para o diabo ouvir, que a tua alma é tua, que ele não pode entrar. Amém? Ele não pode dizer o que você não é, ele não pode atingir a sua alma, ele não pode trazer angústia, porque a alma é tua, quem manda nela é você. Amém? Glória a Deus. Então, nós somos um espírito, habitamos no corpo, temos uma alma. E aonde está o nosso propósito? Aquilo que nós somos, o espírito. A nossa alma tem um conjunto de informações que foram colocadas por nós, pelos nossos pais, pelo mundo, pela cultura, mas que não é plenamente a vontade de Deus. A vontade de Deus plena vai estar no seu coração. Amém? Nosso propósito não é definido por nós, mas por aquele que nos criou. Então não é você que define seu propósito, mas aquele que te criou. Quem criou esse telefone, deu o propósito para ele. Amém? O propósito real dele. Ligar, mandar mensagem, enviar, fazer muitas coisas. Eu posso usar ele para botar aqui para segurar o peso do papel? Posso. Mas é o propósito dele? Não é. Eu posso usar ele para fazer um calço para o microfone não cair? Posso. Mas é o propósito dele? Não é o propósito dele. Então uma coisa é o que você faz com a sua vida, outra coisa é o propósito que ela tem. Amém? Você pode fazer o que você quiser. Vários cantores que você vê aí cantando, idolatrando o diabo, receberam o dom de Deus. Qual o propósito deles? Louvar a Deus. O que eles estão fazendo com o dom? O que eles querem.
mas eles foram criados para um propósito. Amém? Então o nosso propósito não somos nós que definimos, mas ele vem conosco. Se nossos propósitos não são definidos por nós, o desejo do nosso coração também não é. Por isso Deus o satisfaz. Então quando diz planos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja, no fundo, não é o seu desejo, mas o desejo que Deus implantou no seu coração. Por isso que quando você não faz, você não consegue ser completo, não consegue ser pleno, não consegue ser feliz. Porque esse propósito Deus colocou. Qual o desejo do coração que Deus satisfaz? O que Ele plantou. Não vai ser o capricho do seu coração, não vai ser o capricho da sua alma, mas vai ser o desejo do coração, porque o coração é o centro do homem, é o espírito, e lá quem colocou o desejo foi ele. Na carne, desejo mundano; na alma, desejo cultural, desejo sentimento. Isso não é Deus. Deus está no seu coração. Coração não é o que pulsa, nem o romântico, não. O coração, o centro do que você é, seu homem interior, o seu espírito. Esse desejo é que ele atende. Muitas pessoas se perdem porque pensam que Deus concede os caprichos da sua alma. Capricho da sua alma é seu, o problema é seu, se vira, dá teus pulos. O que Deus se compromete é com o desejo do seu coração, ou seja, o propósito que ele plantou em você. Amém? Então todos os caminhos vão cooperar. Planos de paz e não de mal. Para quê? Para aquilo que você deseja, para te dar o fim que você deseja. O que é o fim que você deseja? O cumprimento do seu propósito. Amém? Entendido isso, vamos tratar sobre associações. Então, abre lá comigo em Provérbios 13:20, para você começar a marcar algumas coisas. Para o propósito que Deus colocou em nosso coração, Ele mesmo prepara pessoas ao longo do caminho que irão auxiliá-los e torná-lo realidade. Então o que a gente tem que entender? Deus não vai escolher com quem você casa, Deus não vai escolher quem são seus amigos, Deus não vai escolher aonde você vai trabalhar, mas Ele vai proporcionar que você cruze com essas pessoas. Foi até aqui? Porque a gente consegue acreditar que o diabo plantou um ladrão no meio do nosso caminho. A gente consegue acreditar que o diabo plantou uma mulher desejosa para atrapalhar um casamento. Mas a gente não acredita que Deus coloca pessoas para nos auxiliar. A gente dá mais moral para o diabo do que para Deus. Ah, não, essa mulher aí com esse vestido, com isso, esse é o diabo que plantou. Agora, quando tem uma pessoa de Deus ungida para fazer a sua vida andar, você não reconhece que foi Deus. Porque talvez você não goste do temperamento dela, talvez você não goste da personalidade. Mas entenda que Deus vai usar embalagens que você não gosta para te entregar o conteúdo que você precisa. Ele vai planejar isso, Ele vai proporcionar isso. O que a gente chama de encontros divinos, conexões divinas. Não tem esse termo na Bíblia, mas é uma simbologia para dizer que existem pessoas que vão se associar a você. E deixa eu dizer uma coisa, você vai saber no seu espírito. Seu espírito vai se agitar. Você não vai entender porque você precisa estar perto daquela pessoa. Você nem gosta do temperamento dela, né? Você nem gosta tanto de algumas cores dela, mas tem algo mexendo em você que diz: eu preciso estar perto. Isso é associação de propósito. Lembra do encontro? Eu fico pensando nesse encontro divino, Jesus e João Batista no ventre da mãe, cada um. E a Bíblia diz que quando Maria chegou, João Batista se agitou dentro do ventre da mãe. Por quê? Porque ele estava diante de uma conexão divina, de um propósito de Deus. Agora, aí, quando ele nasceu, ele podia escolher seguir Jesus ou não. Você pode escolher. Agora, se você for inteligente, você vai respeitar o seu coração. Porque a sua alma vai escolher conforto. A sua carne vai escolher morte. Sua carne vai escolher prazer, sua carne vai escolher satisfação própria, sua carne vai escolher aquilo que você quer ouvir, sua carne vai escolher semelhantes a você no sentido de que se você não está bem, a pessoa também não esteja. Sua carne adora isso. Deu tudo errado para você, você se junta com outro fracassado. Por quê? Porque dói menos. Você me entende. Ai, que bom estar com você. Só você me entende. Não, está com o mesmo problema que você, está cegando o cego. Às vezes a gente não quer andar com o sucesso do outro, porque o sucesso do outro demonstra aquilo que a gente está fraco. Deixa eu te dizer, o teu espírito vai dizer: anda com aquele que é o teu futuro. Anda com aquele que pode te levar a outro lugar, a te tirar dessa situação. Mas não vai ser confortável, a sua carne não vai gostar. A sua alma, ela vai procurar acalento.
Alguém que diga para você, não, você está certa, ninguém te merece. Acabou o 5º noivado, desmanchou, foi abandonado pelo 10º namorado. Ah, você é boa demais para eles. Não, querido, você não é boa demais para ele, não. 10 pessoas têm problema com você. Ah, não paro nenhum emprego. Todo lugar que eu vou, de repente eu sou demitido. O problema é nos empregos? Não. Eu não paro em igreja nenhuma. Toda igreja me decepciona. O problema é das igrejas? Não. A gente sempre tem que olhar para o problema que ele tem em comum. E pode ser que o que haja comum nos problemas seja você. Ou eu. Eu não posso ficar com alguém que me diz que eu estou sempre certo. Com alguém que me diz que ninguém me merece. O mundo não está preparado para a sua grandeza. Pelo amor de Deus, querido, se entende. Amém? Então a gente precisa entender. A gente precisa de pessoas que digam, está com mau hálito. Que bom se você tem um amigo que diga que está com mau hálito. Porque quem tem mau hálito não sente. Quem tem cheiro ruim embaixo do braço, não sente, acostuma. Que bom se você tem um amigo que diz, o negócio está feio aí. Dá uma baforada aí e vê direitinho. Ou você ganha aquele kit lindo, né, de higiene bucal. Que bom se você tem um amigo desse. Por quê? Porque ele não está acalentando sua alma. Ele está dizendo para você que ele quer ver você melhor. Amém? Então eu preciso entender que as minhas associações não são as mais confortáveis sempre, mas são aquelas que o meu espírito sinaliza. E aí Provérbios 13:20 vai dizer, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Cuidado para você não escolher andar com tolo para você ficar por cima. Não vou andar com tolo porque aí eu me destaco. Não, querido, cuida do tolo, mas anda com quem pode te levar para frente. Amém? Glória, eu vou levar a senhora para o homem de honra. Vai ser um sucesso. Eu gosto que às vezes você está querendo dormir, ela te acorda. Glória a Deus, irmã, fica livre no Senhor. Amém? O senhor está na casa do seu pai e você é legítima. Deus ungiu pessoas legítimas, amém? Sempre haverão necessidade de pessoas positivas e ungidas passando por nossa vida. O que isso quer dizer? É positivismo, pastor? Exatamente. Você sabia que Deus é positivo? Ou você já viu Deus dizendo para você, tem de piedade de ti? Quando alguém falou isso para Jesus, o que ele falou? Arreda Satanás. Porque toda vez que alguém disser para você ter pena de si mesmo, essa pessoa está enviada pelo cão. Vai vir nessa frase? Não, pode vir, não sei como é que você aguenta esse marido. Não sei como é que você aguenta esse pastor. Não sei como é que você aguenta esse trabalho. Você é tão boa para passar por isso. Cuidado, querido, com alguém dizendo para você ter pena de você mesmo. Eu não estou dizendo que você não tenha que aconselhar a pessoa a sair de uma situação adversa. Mas ter pena de si mesmo não é a palavra de Deus, não. A palavra de Deus é em tudo que vá à sua mente, seja o que tem louvor, seja o que tem grandeza, seja o que tem benefício. Não exatamente com essas palavras, mas com esse sentido. Tudo que ocupe a sua mente, seja aquilo que exalte ao Senhor. Então a gente deve saber que a gente precisa de pessoas que nos levantem em áreas que nós somos fracos. Eu vou dar um testemunho breve para você. Eu tive um período na minha vida e eu sou uma pessoa realista. Existem otimistas, realistas e pessimistas. O otimista é aquele que vê tudo bem. É maravilhoso viver com ele na festa. Mas no dia do problema você não vai querer estar com ele não, porque você está dizendo, o barco está afundando, o barco está furado, está tudo bem. E tu quer alguém que tape o furo. Então tem prós e contras. O pessimista é aquele que sempre está vendo problema. Ele é complicado para a vida dele, mas tem horas que você vai querer ele. Porque tem horas que você vai dizer assim, cara, eu não tinha visto isso, mas essa pessoa aí só vê problema lá que encontrou antes de mim. Não é o ideal. Deus não chamou você para ser pessimista. Amém? Agora, na realidade, existem pessoas que são realistas. Você pode enxergar a realidade, mas tomar a decisão sobre aquilo. É mais ou menos o que a gente fala sobre a fé. A fé não nega a realidade. O que a fé faz é dar a última palavra. Ou seja, eu estou com uma dor no joelho. Está doendo? Tá. É realista. Mas e aí? Não, Jesus me curou, vai passar. Então não quer dizer que eu não detecte aquilo que está acontecendo, mas eu somente posso não aceitar aquilo que é natural. Isso não é
ser negativo ou ter falta de fé. O que a gente precisa entender é que existe uma realidade natural e existe uma verdade da palavra, que ela é maior do que a realidade natural. Então, nós podemos ter um médico dizendo para a gente: olha, você tem o laudo X, esse. Eu vou negar esse laudo e dizer que está tudo bem? Chamamos de otimismo? Não. Eu vou entender o laudo, vou entender como uma realidade natural e vou sobrepor a verdade espiritual sobre ela. E vou dizer: olha, isso aí que o Senhor falou pode estar na minha vida, com esse nome aí, mas o nome de Jesus é sobre todo nome. Amém, querido? Então a gente precisa entender que muitas vezes nós vamos precisar de pessoas realistas do nosso lado. Muitas vezes vamos precisar de pessoas otimistas. Isso tudo é importante. As pessoas são diferentes. Eu sou uma pessoa realista. Eu vou olhar e vou dizer: ó, vai ficar tudo bem, mas está com problema aí. É minha característica. Eu trabalho pela palavra da fé para que isso sempre termine com uma palavra positiva. Mas eu vejo. Eu não posso negar o que eu vejo. Eu posso perdoar, mas não quer dizer que eu vou esquecer, porque eu tenho muita dificuldade de esquecer qualquer coisa que foi feito. Eu lembro de frases do meu pai de 4 anos, lembro de coisas que aconteceram na minha casa quando eu era criança, bebê. Bebê não, mas já bem pequeno. O que eu vou fazer? Vou ter amnésia? Não, eu lembro. Agora isso dói? Não dói mais, porque já foi cicatrizado, foi perdoado, acabou, mas eu não esqueci. Está lá, só não dói. Cicatriz é isso, tá, gente? Quando a gente tem uma dor, uma ferida foi aberta. Enquanto ela está doendo, ela não está curada. Agora a cicatriz às vezes fica, e é bom para ela te lembrar, para você não machucar de novo naquele lugar, mas não precisa doer. O problema é quando você lembra e dói, você revive. Então, pessoas são diferentes. Eu sou uma pessoa que guardo as coisas mesmo. Minha memória para algumas coisas é muito importante. Não guardo não guardo nome, não guardo quem é casado com quem, não guardo endereço, não sei andar em Campo Grande sem ser nas estradas e vias principais. Motor em qualquer rua eu me perco. Mas eu lembro do que você me falou no primeiro gabinete. Pronto. É o que é, minha memória guarda. Então está tudo bem. Não quer dizer que isso vai doer ou não vai doer, mas só vai estar lá. E eu sou realista. Ok, essa é uma característica minha, ninguém precisa ser igual. Mas qual é o ponto aqui? Eu vou precisar que a minha boca seja positiva. Isso não tem jeito. Eu posso ver, mas eu não preciso te falar. Eu posso ver, mas eu não preciso declarar para você. Porque eu vou ter que entender se você tem capacidade de resolver aquilo. Então eu não vou ser uma pessoa negativa na boca, ainda que eu veja. Você conseguiu entender a diferença? Você é você. Se você é aquele que vê o ponto preto na parede branca, rapaz, é um dom na sua vida. Para quê? Para resolver o ponto. Para mostrar para todo mundo? Não. Aí você é negativo. Você está conseguindo entender a diferença? Então eu preciso de pessoas que me levem para cima. Qual o testemunho que eu tenho? Eu vivi uma fase que eu estava vivendo alguns problemas realmente, e eles estavam me abalando. E eu encontrei uma pessoa que a gente não tinha tanto... até hoje a gente se ama, mas a gente não tem uma afinidade de ficar conversando uma hora. Sabe aquela pessoa que você encontra, nem conhece, parece que nasceu junto? Não é esse caso. É uma pessoa que a gente não tem tanta afinidade. A gente se respeita, se ama, honra a vida um do outro, mas não tem essa afinidade de troca de experiência. Porém, eu olhei para aquela pessoa e vi que ela sempre estava com uma palavra de vitória. E eu vivendo uma crise pessoal, interna, que me levava para baixo. O que eu fiz? Eu decidi, fui lá até essa pessoa, falei: olha só, eu preciso me associar a você. Eu preciso dessa ferramenta que você tem, eu não tenho. E marquei com essa pessoa para estar comigo na minha casa. Num dia que eu estava bem chateado com algumas coisas que estavam acontecendo. E essa pessoa chegou rindo, brincando na minha casa, alegre, para cima. Da onde ela tinha visto? Ela tinha acabado de ser solta da cadeia. Porque ela tinha sido presa porque ela não pôde pagar uma pensão. Ela tratou a pensão numa realidade de vida. Depois, na fase que ela estava vivendo, ela não era mais a realidade. E a ex-esposa processou ele. Pensão nesse país, se não pagar, vai preso. Ele foi preso. E ele estava vindo da cadeia, feliz, alegre, cantando vitória. E eu achei que eu ia contar meus problemas para ele me ajudar. Quando ele chegou e eu perguntei: de onde você está vindo? Ele: cara, eu estava preso. Rindo. Mas Deus está no controle, Deus é justo. Rapaz, eu olhei e falei assim: não vou contar nada, eu preciso que ele me conte.
E calei minha boca e só queria ouvir por como é que ele saía da cadeia daquele jeito, igual Paulo, dando louvor. E eu falei, eu preciso disso. Eu não vou escolher alguém para murmurar comigo, se eu estou vivendo murmuração, querido. Eu vou escolher alguém que me tire daquele lugar. E a gente se associou e ele me tirou daquele lugar. Deus usou ele para me tirar daquele lugar. Eu entendi a minha posição em Deus. Vida seguiu, a gente não anda colado junto, se respeita, se ama até hoje. Estamos associados, mas não temos essa afinidade de bater papo. Mas naquele dia foi a minha escolha que me salvou. Amém? Eu posso escolher, querido. Eu posso escolher me associar com quem vai me levantar ou quem vai me derrubar de vez. Amém? Eu posso escolher levantar pessoas, andar com pessoas que digam o valor que eu tenho ou pessoas que sempre digam que eu não tenho valor nenhum. Eu posso escolher. Pessoas que vão celebrar minhas vitórias ou pessoas que vão competir comigo. Pessoas que sempre vão me colocar para baixo. Não vou andar. Sinto muito. Mas, pastor, Deus não faz acepção de pessoas. Deus. Amém? Porque o que é acepção de pessoas? É dar valor diferente. Todos nós temos o mesmo valor para Deus. Todos vocês têm o mesmo valor para mim. Vocês são meus irmãos em Cristo. Agora, associar, eu vou escolher. E tem base bíblica para isso? Graças a Deus. Jesus escolheu 12. Escolheu, a Bíblia está lá escrita. Vou ler para você, não achar que é heresia. Eu gosto disso, Jesus é o cara. A gente vai chegar lá, eu não vou sair não, porque se eu descer, eu começo a ir por outros caminhos. Eu tenho que ficar aqui em cima quietinho. Então, vamos lá. A gente vai precisar disso. Provérbio 27:17 diz, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem a quem? Ao seu amigo. Então, o seu amigo é alguém que te afia, não é alguém que te conforta só. O seu amigo é alguém que te confronta. O seu amigo é alguém que diz, olha, esse caminho que você está indo não é bom não. O seu amigo é alguém que avisa, ó, se der mais 3 passos tem um abismo na sua frente. Não é alguém que deixa você cair porque você vai ficar chateado. Então o amigo é alguém que te afia. Você escolhe pessoas que vão te afiar, fazer você ser melhor. Não pessoas que vão deixar você em conforto e você não sai do lugar. Não pessoas que vão te dar apoio para o seu fracasso. Não pessoas com quem você pode se justificar. Querido, deixa eu falar uma coisa. Justificativa não é de Deus. Para que os nossos erros... Entenda o que eu estou dizendo. Óbvio que se você cometer um erro, você se justifica. Para quê? Para consertá-lo. Pastor, eu cometi um erro, eu fiz isso. Como eu conserto? Agora, pastor, o senhor pediu para eu fazer isso, não deu. Porque eu vivi isso, e acabou. E largo o dano na minha mão. Isso não é que Deus não, gente, isso é do cão. Se eu errei, eu justifico para conserto. Eu justifico para resolver o dano. Agora, se eu justifico para devolver para o outro dano, tem problemas. A gente não é assim que funciona. Então eu escolho essa pessoa que vai se associar comigo. Agora, nessas escolhas, qual é a nossa primeira associação? Com quem deve ser? Nossa primeira associação. Jesus amado. Dei a pista, né? Querido, a nossa primeira associação que resolve a nossa vida é com Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então você precisa se associar a Ele para chegar ao Pai. Amém? Então é a primeira associação. A gente vai ver lá, Jeremias 10:21, abre lá comigo, e os ministros prestem muita atenção e marca isso na tua Bíblia. Jeremias 10:21 diz assim, porque os pastores se tornaram estúpidos. É essa palavra que está na sua Bíblia? Quem tem versão diferente? O que está escrito na sua? Tolo. O que mais que tem aí em alguma outra? Insensato, tolo, estúpido. Quando que eles se tornaram assim? Quando não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos andam dispersos. Então nós precisamos entender que se não buscamos ao Senhor, não temos nada nessa terra. Porque às vezes o que acontece pode acontecer e eu preciso tomar muita conta. Uma coisa é quando eram 100, quando eram 200, e eu tinha condição de acessar todo mundo. E isso não era peso.
Hoje somos mais de 1.500. Eu tenho pessoas na igreja que eu não sei o nome. E aí, o que eu tenho que escolher? Eu vou cuidar dos 1.500? Não, querido. Se eu cuidar dos 1.500, eu deixo de acessar o Senhor. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão abandonar. Porque você não está aqui por minha causa. Você está aqui pelo que eu represento. Você está aqui porque você reconheceu na minha vida que eu sou o burrinho que carrega Jesus. Mas não é por causa do burrinho que você está aqui. Agora, se Jesus descer de cima de mim, se Jesus não tiver, eu não estiver carregando Jesus, não tem motivo para você estar aqui. Então, quando é que o pastor se torna estúpido? Quando ele vai cuidar das pessoas só e ele abandona o Senhor. E é uma tentação, não é, Josias? É uma tentação para todo ministro. Por quê? Porque Deus não berra, não chora, não pede chupeta. Mas o povo pede. Hoje eu tenho que decidir em qual enterro eu vou. Por quê? Está morrendo muita gente? Não, porque cada um tem... São 1.000 e poucas pessoas, cada um com seus parentes. Eu não consigo mais. Hoje eu tenho que desmembrar. É confortável? Não é. Essa semana eu tinha que escolher. Ou eu prego para os homens, ou eu vou a um sepultamento. Eu sabia que se eu fosse ao sepultamento, eu não ia conseguir me preparar, porque eu tinha para entregar para os homens. E eu tive que escolher, mas graças a Deus, Zé Luiz estava disponível e nos representou. Eu não sou Jesus, eu não vou estar em todo lugar, nem você. Então eu preciso escolher. Tem vezes que eu vou ter que dizer não para os homens. Para quê? Para eu não deixar de acessar o Senhor. Porque pastores se tornam estúpidos quando os membros são mais importantes do que Deus. Você nunca vai ser mais importante na minha vida, desculpa. Nem minha mulher, nem meus filhos. Amém? Importante na minha vida é Jesus. Primeiro é Jesus, depois é minha esposa, depois meus filhos, porque minha esposa me deu sempre o abençoador na frente. Quem me deu o meu casamento foi Deus, então ele em primeiro lugar. Eu casei com a minha esposa. Quem deu meus filhos? A minha esposa, então ela em primeiro lugar antes dos meus filhos. O abençoador vai ser sempre antes da bênção. Então minha primeira associação é com Deus. Depois eu vejo se eu posso atender o resto. Mas se Deus me mandar cuidar dos outros, eu vou cuidar. Mas primeiro ele vai ter que dizer. Eu vou ter que estar com ele. Então na realidade, eu não posso ser tolo, não posso ser estúpido, não posso ser insensato de parar de me associar a Deus para agradar os homens. Nem a minha família, nem o meu filho, nem a minha esposa. Ah, pastor, eu não estou indo na igreja porque o meu marido, ele não gosta muito da igreja. E o senhor sabe, né? Minha família em primeiro lugar. Não, está na Bíblia não, querido. Primeiro lugar é Deus. Amém? Depois a sua família. Mas Deus é tão sábio que ele sabe que quando você casa você está dividido. Mas ele não diz que você está liberado. Ele diz ao solteiro eu quero tudo. Do casado está dividido. Mas ele não te liberou de tudo não. É meio a meio. Olha como ele honra o seu casamento. Ele te disse, você está dividido entre cuidar das coisas da sua família e cuidar das coisas do Senhor. Mas você está dividido, não está liberado, isento. Por quê? Porque Deus é que te deu tua família. E aí um tolo insensato se associa primeiro às bênçãos ao invés do abençoador. E o que ele faz? Ele perde tudo. Então os pastores, e eu gosto disso, né? Porque ele diz aqui, os pastores, ou seja, pessoas a quem Deus confiou cuidar de outras, tornaram-se estúpidos e deixaram de buscar o Senhor. E o que aconteceu? Não prosperaram e todos os rebanhos se acham dispersos. Porque a ovelha, ela reconhece a voz do pastor. E quem é o pastor, o sumo pastor? Jesus Cristo. Você precisa reconhecer na minha boca a palavra de Jesus. Não é o que eu penso que te interessa. Você só me ouve se você reconhecer que Deus está falando através de mim, que eu estou falando a palavra dele. Senão você começa a se dispersar. E isso é natural, porque você tem um mecanismo de defesa aí que diz, essa palavra não é alimento. Isso já aconteceu na sua vida? Você está num lugar que não está te alimentando? Você gosta da pessoa, você gosta do ambiente, mas não está te alimentando. E o que você vai optar? Primeiro Deus, primeiro a sua palavra. Amém? Essa é a primeira associação. Uma outra coisa, associações devem reconhecer os propósitos.
Abre lá comigo em Lucas 8:40. E a hora voa. Ao regressar, 8:40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos os estavam esperando. Todo mundo estava esperando Jesus. Mas eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Você sabe aqui, você está lá comigo, Lucas 8:40, eu vou abrir aqui junto com você. O que aconteceu nesse episódio aí depois? Quem lembra? Quem é que aparece? A mulher que foi curada do fluxo de sangue. Lembra que ela foi curada? Para de botar doença nela ainda, tá bom? A mulher que foi curada do fluxo de sangue. Então, ele estava indo no caminho, e aí essa pessoa, a gente está em Lucas 8:40, não é isso? Lucas 8:40, ela está com o pedido de Jairo. No meio do caminho, a cura de uma mulher enferma. Jesus interrompe o processo. Existe uma demanda distante e existe uma demanda próxima. A filha que estava à morte longe, e uma mulher que estava ali e acessou ele perto. Não foi ele que escolheu, foi as pessoas que escolheram ele. Havia uma multidão, sempre vai haver uma multidão, tá bom? Sempre vai haver. Existe alguém que te acessa com algo que só você pode fazer. Você vai precisar saber o que é relevante e o que não é. Você vai precisar saber se você agrada a multidão ou agrada o seu propósito. Jesus, naquele momento, abriu mão da multidão e foi atender Jairo. Mas no meio do caminho, ele é acessado por outra demanda, que acontece. Demanda urgente. Tocou nele, quebrou os princípios, mas foi curada. Quebrou os mandamentos, mas foi curada pelo princípio, consertando. Aquela mulher que tinha um problema de 12 anos. 12 anos ela vivia mal, mas tinha uma outra que estava prestes a morrer. Jesus estava a caminho, mas precisou escolher atender essa demanda. Diz que ele parou para falar com aquela mulher, depois que ela foi curada, e deu a instrução para ela, e seguiu. O que aconteceu? Quando ele estava chegando no caminho, versículo 49 diz: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, que tinha procurado ele, dizendo: tua filha já está morta, não incomoda mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Eu gosto dessa parte, e eu não quero criar uma doutrina, mas é bom a gente entender. É muito cuidadoso a gente entender, porque às vezes eu não vou criar uma doutrina aqui, mas eu gosto só que a gente entenda e tenha clareza. Aquela menina morreu porque Jesus ainda não tinha chegado lá. Aqueles que não criam, que não conheciam o poder de Jesus, eles não eram maus, eles eram naturais. Eles disseram: oh, não vai mais não, porque não tem mais nada a fazer. Porque o que eles conheciam de Jesus? Jesus curando. Mas para Jesus curar, o doente tinha que estar lá, mas o doente já tinha ido. Agora eles vão conhecer uma outra faceta de Jesus, que é a ressurreição. Agora, o que é bom eu considerar: Jesus ressuscitou quem ele chegou depois que morreu. Cuidado para você não conhecer o Jesus que cura e querer conhecer o Jesus da ressurreição. Eu vou falar isso com muito cuidado, porque eu não quero criar uma doutrina, é só uma percepção. Porque às vezes eu recebo alguns pedidos, uma pessoa está doente, está internada há 30 dias. Nós oramos, levamos o Jesus que cura, não curou. Eu acho complicado quando eu vou acessar o Jesus da ressurreição, se eu não provei desse aqui ainda. Querido, faça o que Deus mandar, amém? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Mas eu gosto dessa ordem. Primeiro vem Jesus que cura, depois vem o Jesus que vai ressuscitar, se o Jesus que cura não chegou. Nesse caso aqui, nesse episódio. Porque às vezes a gente negligencia de estar orando pela pessoa enquanto ela está doente, e depois quer ressuscitar lá do caixão. Dá para você entender o que eu estou falando? Será que você não negligenciou a oração quando era para cura?
e agora está querendo ter mais fé para ressuscitar? Não, querido. Primeiro é o Jesus que cura. Se ele não chegou a tempo, a gente vai acessar o Jesus que ressuscita. Mas cuidado para você não envergonhar o evangelho, se negando a levar o Jesus que cura, para que depois querer levar o Jesus que ressuscita. Amém? Não é uma doutrina, querido. Eu já bati em defunto, vários. Soquei porque eu queria levantar o bicho. Soquei. Teve um então que todo mundo saiu da sala, eu levantei ele, abracei, dei soco, falei: levanta em nome de Jesus. Não tive ainda essa realização. Eu sei que a gente tem alguns testemunhos aí de pessoas que tiveram uma parada e tratam isso como ressurreição. Cada um na sua fé e vive em paz. Mas eu estou falando assim, é algo que eu creio muito na ressurreição dos mortos. Muito. Não só da eterna, mas como dessa aqui, que Deus pode fazer. Mas eu só tomo um pouco desse cuidado de que aqui está tratando. Jesus foi entrar na área de ressurreição porque não deu tempo dele chegar para a cura. Em todos os outros lugares onde Jesus chegou para a cura, não teve ressurreição, porque não teve morte. A gente vai ver lá, né, em Lázaro, a Marta fala: se o Senhor tivesse chegado antes, tinha curado. É verdade. Mas já que eu cheguei atrasado, eu ressuscito. Agora, cuidado para você não negar o Deus que cura, para depois querer o Deus que ressuscita. Tá bom? Porque aí você vai pregar um evangelho ao contrário. Ah, Jesus não funcionou para curar, mas ele vai ressuscitar. Para Jesus ou para você ficar bem na fita? Toma cuidado com isso. É só um alerta, não é uma doutrina. Siga seu coração, paga mico igual a mim. Já bati em vários defuntos, já tentei levantar vários, não vou parar. Amém? Enquanto eu creio, porque se eu não cheguei antes, eu vou fazer quando eu cheguei. Agora, se eu cheguei antes, eu vou crer para cura. Amém? Simples, não trouxe nenhuma confusão a você não, né? É só um parênteses. Mas aqui ele está no caminho. E olha lá no 51. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não chorais, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas eles lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Tem dois princípios aqui interessantes. O primeiro deles: o que Jesus fez para operar o milagre? Tirou os incrédulos. Jesus fez. Por que você não pode fazer? Por que você está associado com gente que não crê igual você? Por que a gente vai andar com pessoas que não creem na gente? Por que a gente vai andar por que a gente vai se associar com pessoas que não creem como nós? Querido, tem mais chance dela te influenciar para o errado do que você influenciar ela para o certo. Porque para baixo é muito mais fácil puxar alguém do que levantar para cima. Então cuidado. Você vai deixar de amar? Não. Você vai deixar de honrar? Não. Você vai deixar de servir? Não. Mas se associar... Josias, levanta aqui, por favor. Se associar, querido, eu sou o pastor Josias, eu cuido dele e vou cuidar sempre. Isso não é escolha minha, foi escolha dele. E a Bíblia diz que se eu negar ao pequenino um copo d'água, eu perco a minha posição. Então, como pastor, eu tenho a obrigação de cuidar dele e de todos vocês, certo? Josias é um ministro. Nós vamos andar numa mesma caminhada, mas me associar, gastar tempo com ele, honrar o que ele me diz, eu escolho. Eu não vou me associar a todos, eu vou cuidar de todos. Amém? Como pastor, eu preciso cuidar de todos. Às vezes nem presencialmente, eu vou dar meus braços. Eu tenho muitos braços, graças a Deus. Eu vou andar na mesma jornada, nós somos todos irmãos no reino de Deus. Agora, me associar, receber da influência, eu escolho. Eu escolhi me associar com Josias. Eu cheguei aqui, ele já estava. A gente ia andar junto, andar na mesma estrada. Ele estava na igreja, eu também estava. Mas eu escolhi e ele escolheu se associar a mim. A gente gasta tempo um com o outro. Eu me meto mais na vida dele do que ele na minha. Mas ele, sem ser direto como eu sou,
Ele me instrui muito com a palavra, com o ensinamento, com o exemplo. Eu sou uma pessoa que falo o que penso. E às vezes falo sem pensar. Que se pensasse não falava. Eu sou extrovertido. Para quem não sabe, é a pessoa que raciocina falando. Tem gente que pensa para depois falar. E tem gente que constrói o raciocínio falando. Sou eu. Por isso eu vou, peço desculpa, volto. Porque eu estou pensando, estou falando. Josias pensa para falar. Às vezes pensa até demais. Cara, uma referência para mim. Quantas vezes eu aprendi com o Josias a ficar calado? Mas ele também aprendeu comigo que tem horas que não dá para ficar calado. Associação, eu estou associado a ele. Ele faz parte da minha vida hoje. Mas isso foi escolha dele e minha. Não é porque a gente estava na mesma estrada. É porque eu vi coisas na vida dele que eram importantes para a minha vida. E ele viu coisas da minha vida que eram importantes para ele. Você tem direito a essa escolha. Amém, queridos? Não é porque você está na mesma estrada, você está na mesma calçada, que você tem que se associar a todos os pedestres. Você vai caminhar junto, porque você vai pegar o mesmo ônibus. Agora, sentar do lado, gastar tempo, conversar, você escolhe. Amém? Então, isso é associação. Obrigado por você existir, viu? Então, isso é associação. Eu escolho. Associações erradas, elas podem nos tirar do propósito. Jesus tira aquelas pessoas dali. Você vai precisar, às vezes na sua vida, e olha só, ninguém tem que ser vilão, não. Para com esse negócio que tem que ter o bom e o mal. Não. Pedro e Paulo tiveram suas divergências e andaram algum tempo separados. Barnabé e Paulo também, dois homens fantásticos. Mas teve um tempo que o propósito deles não era igual. Qual o propósito de Paulo? Cumprir a visão. E Paulo falava o quê? Nada me importa, contanto que eu cumpra a minha carreira. Paulo é um dominante, colérico, de marca maior. O que é nada me importa? Calxangue não importa, Josias não importa, Igor não importa, Edier não importa. O que Paulo está dizendo? Ninguém vai me atrapalhar não, eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Se eu tiver que atropelar, eu atropelo. Barnabé, para tudo, porque o meu propósito é cuidar das pessoas, não preciso chegar a lugar nenhum. Onde Barnabé chegou? Nem eu, nem você sabemos. Mas ele cuidou de todo mundo que passou no meio do caminho. Propósito dele. Então um parou para cuidar de João Marcos. Por quê? Porque era o propósito dele. E qual era o propósito de Paulo? João Marcos estava me atrasando, deixa eu andar. Está tudo bem. Por quê? Eu preciso me associar ao meu propósito. João Marcos vacilou. E sabe que tem momentos na sua vida que você não vai poder ter alguém que vacila do seu lado? Isso não vai fazer que João Marcos não é errado, Barnabé não é errado, Paulo não é errado, está cada um no seu propósito. Eu falo lá em casa às vezes, né? Minha filha vem e pede uma coisa, aí eu nego, aí ela insiste. Aí às vezes Marcela fala: filha, seu pai já não falou? Eu falei: deixa ela ser filha e eu vou ser pai, cada um está cumprindo seu propósito. O propósito dela é pedir, o propósito meu é negar. Está tudo bem. Amém, querido? Eu não quero ensinar minha filha a desistir de tudo. Eu quero que ela seja persuasiva, insistente, lute pelas coisas que ela quer. Ela está fazendo o papel dela. E o meu papel? O meu papel é negar, porque não é bom para ela. Eu não posso transferir esse papel para ninguém. Eu sou o cabeça da casa. Eu cumpro o meu propósito, ela cumpre o dela. Tem alguém errado na história? Não, querido. Está tudo bem. É você sendo você e o outro sendo o outro. Ninguém pode vestir uma capa que não é sua. Então está tudo bem. Agora eu preciso entender que eu escolho se eu vou me associar ou não. Então, associações erradas, elas podem tirar do propósito. O que Jesus faz? Tira todas elas da sala. O que o profeta manda a viúva fazer? Fecha as janelas. Não deixa ninguém atrapalhar na tua fé não, que eu vou encher as vasilhas. Amém, queridos? Ao mesmo tempo, o que ele faz? Vá na casa de todos os vizinhos, pessoas que confiam nela, e pede vasilha emprestada. Ou seja, ele diz para se associar a pessoas que confiam nela e fechar a janela para os que não confiam. Está tudo bem. Ninguém é errado, ninguém é mal. Não precisa ter um vilão e um bonzinho. Amém, querido? A gente só precisa entender se o propósito se cumpre. Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão dessas associações. Gênesis 12 vai dizer: ora, disse Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Quem é que separou Abraão da parentela? Do pai? Deus. E o pai dele era mau? Não.
mas adorava, era idólatra. Depois Josué vai contar pra gente. E ele tinha como fazer tudo na vida de Abraão e depois dividir a glória com o Deus, com a idolatria do pai dele? Não tinha. Isso é julgo desigual, querido. Deixa eu falar, Deus não vai dividir a glória dele. Ah não, mas o meu sócio, ele é uma boa pessoa, honesta, correto, mas ele adora outro Deus. Aí você quer que a empresa prospere. E quando a empresa prosperar, a glória vai para quem? Para o Deus dele ou para o teu? Deus não vai dividir não. Tá bom? Com quantos anos você quer aprender isso? Deus não vai dividir a glória dele. Então não adianta querer andar em julgo desigual e querer. Mas eu posso trabalhar numa empresa? Posso. Empregado não é associação. Empregado é de cima para baixo. Eu posso contratar alguém? Posso. É de cima para baixo. Empregado de baixo para cima. Agora lado a lado eu escolho. Eu posso ser empregado, eu posso ser patrão, mas não posso ser sócio. Que as pessoas confundem isso. Ah, pastor, minha família vai passar necessidade, mas eu vou sair do emprego porque meu patrão é idólatra. Problema dele. Se a empresa der certo, é do Deus dele, não é seu. Tá tudo bem. E se na sua vida prosperar, o seu Deus não é o dele, agora sócio não pode ser. Você consegue entender a diferença? Então Deus separa, às vezes, dá comando para que a gente faça essa escolha. Então Josué 24:2 vai dizer: então Josué disse ao povo: assim diz o Senhor Deus de Israel. Josué 24:2: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então Deus não vai separar alguém em vão, mas foi necessário Abraão se separar do pai. Não, minha família em primeiro lugar. Querido, não troca, cuidado com essas inversões. Em primeiro lugar é Deus, que deu a sua família, e as instruções de Deus vão ser importantes para preservar você e sua família. Amém? Então cuidado com essa coisa de valores do mundo confundindo, porque Jesus avisou que ele ia separar. Jesus veio, eu não vim trazer essa paz externa. Filhos e pais vão se separar, vão ter separações, e está tudo bem, se for Deus. Isso não vai me justificar a minha alma decidir isso, a minha carne decidir isso, mas eu preciso entender o meu propósito. E tem que ter alguém errado? O pai de Abraão era mau? Não, querido, ele vivia na realidade que ele conhecia. Ninguém dá o que não tem. Está tudo bem? A Bíblia não diz que ele foi condenado, exterminado, não estava lá em Sodoma e Gomorra não. Deus só quis prosperar Abraão e falou: ó, sai da terra e parentela, porque nesse lugar você não prospera. E enquanto Abraão não se separou de Ló, que tinha que separar, era lícito, era. Ló era o filho do irmão de Abraão, que morreu, ficou como filho dele. Era natural que ele quisesse cuidar de Ló, proteger Ló, mas Deus mandou ele separar da parentela toda. Deus falou com ele enquanto ele andava com Ló? Não. Meia obediência não é obediência completa. Deus só volta a falar com Abraão quando ele se separa de Ló. Na nossa justiça, que pecado. Pensa, que pecado. Ló era um órfão do irmão de Abraão, e Abraão não podia cuidar dele. Deus separou. Deus é mau? Não, não. Deus sabia que tinha um propósito para Ló e um propósito para Abraão que não se combinavam. Mas quando ele separa, mas quando Ló corre perigo, Abraão vai lá e socorre ele, com a bênção de Deus. Não, Deus não vai abandonar, mas associado, ele vai dizer para você se fica ou não. Pastor, que palavra é essa? Palavra de salvação. Porque às vezes você está fazendo tudo certo, mas associado com as coisas erradas. E associado, querido, não quer dizer só pessoas, não. Você está associado com uma série, com um filme. Cuidado, né? Eu estava vendo essa série de Davi, boa de doer, toda desalinhada, tudo errado. E o pior, não é mentira, é meia verdade. Botaram lá uma mãe de Davi que a gente nunca ouviu falar na Bíblia. Botaram lá umas histórias que a gente nunca viu na Bíblia. O que é isso? É perigoso, é um pouquinho de fermento levando toda a massa. Quando você lê a Bíblia, você vai questionar se é verdade. Eu gosto muito do The Chosen. Acho bom, mas fico cuidadoso. Acho perigoso.
Aquele Jesus papo cabeça. Colocar Jesus tão humano que é confortável. Jesus assistir a morte de uma pessoa ser apedrejada, morrer por causa dele e ficar quieto. Tão humano, mas não é cristianismo não. Não morreu ninguém na frente de Jesus. Cuidado, porque associações confortáveis às vezes levam da massa. E às vezes você fez 2 anos de rema, você se preparou, ouve a palavra, estuda a hora e anda com alguém que pensa, mas será que é verdade mesmo? Leveda, querido, porque no dia da aflição isso está lá dentro de você. Você decide. Amém? E para a gente concluir esse 3º episódio da série, eu quero que você abra lá novamente em Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Ou na NVI, mas o companheiro do tolo acabará mal. Eu preciso escolher as minhas associações de acordo com o meu propósito. Não é por afinidade. E infelizmente, às vezes não vai ser nem por sangue. Infelizmente. Adoraria que não houvesse, mas às vezes vai acontecer. E alguém precisa ser mal? Não, ninguém precisa ser mal. Amém, queridos? Cuidado com esse negócio de ter que alguém ser mal. Não, cada um faz o seu papel e cumpre o seu propósito. Só que às vezes o propósito não combina. É como você casar uma missionária com um pastor local. Alguém é mau? Não, mas o propósito não combina, não tem como casar. Eu fui chamado para as nações e eu fui chamado para pastor local. Como é que vai casar? Mantenha a amizade, se cumprimenta, fala por carta, mas casa com outro. Pelo amor de Deus, porque é problema. Uma vez uma pessoa veio dizer para mim, pastor, Deus falou comigo que eu tenho que cuidar das crianças da África. Falei, coisa linda. E o seu filho? Não, meu filho eu vou deixar com o pai. Falei, Deus mandou você deixar o seu filho, que você tinha que criar com o pai, e vai para a África cuidar do filho dos outros? Faz o seguinte, acha outro pastor. Falei desse jeito, tá, gente? De boa. Acha outro pastor, porque eu não tenho como me associar a isso. Esse não é o Deus que eu sirvo. Mas quem sou eu para dizer algo que Deus falou com você? Mas eu não vou conseguir acreditar. Pastor, o senhor casa alguém que se conheceu há 2 meses? Não. Mas é pecado? Não. É proibido? Não. Mas eu não caso. Por quê? Porque eu não acredito. Como é que eu posso saber o casamento de alguém que eu não acredito? Outra pessoa faz, está tudo bem. Tem alguém errado? Não. A Bíblia não fala nada sobre o tempo. Mas eu não acredito. E Jesus mandou os incrédulos saírem. Então você casa com outro que acredite. E está tudo bem, a gente vai ser amigo. Me chama para tomar café na sua casa, eu vou no seu casamento. Só não vou me associar a ele. Está tudo bem para você? Está tudo bem. Pastor, é pecado fazer tatuagem? Já no serviço de liderança? Não. A Bíblia não fala nada sobre isso. Mas o senhor quer liderança que faça tatuagem já no serviço? Não. E se você não concordar? Está tudo bem. Está tudo bem, querido. Não tem ninguém errado. Só não dá para andar junto. Amém? Fica tranquilo. Quero botar piercing, quero fazer isso, quero fazer aquilo. A Bíblia fala, não. Fala nada, querido. O que você pode colocar? Pode. Você pode estar aqui em cima no púlpito? Não. Mas você está errado? Não. Eu estou errado? Não. Só não dá para a gente andar junto. Amém, querido? Não tem que ter um vilão em toda história. Eu só preciso saber que eu não vou negociar os meus princípios, nem você os seus. Porque o seu propósito arde. E o meu também arde. E um não pode sacrificar o outro. Amém, queridos? Os evangelistas da igreja. Evangelista na igreja? Ai, gente, qual é uma palavra boa para isso? É uma pedra de tropeço para o pastor. Por quê? Porque o evangelista olha para fora. Ele está preocupado com as crianças da África, ele está preocupado com o mendigo da rua, ele está preocupado com a prostituta, e o pastor está cuidando das ovelhas. Eu fui chamado para cuidar das ovelhas, gente. Aí qual a pedra de tropeço? Ele quer que eu pare de cuidar de ovelha para cuidar da criança da África. Eu não vou cuidar da criança da África, eu vou treinar alguém que vai cuidar das crianças da África. Samuel está lá. Deus falou comigo das crianças da África? Não. Deus falou comigo para cuidar de Samuel, eu cuidei dele.
E pronto, quando chegar lá em cima, o que você fez, meu filho? Com o dom que eu te dei, cuidei de Samuel. Pronto, beleza, era o que eu te pedi para fazer, não mandei criar as crianças da África. Alguém está errado? Samuel está errado de estar lá? Não! Eu estou errado de estar aqui? Não! Eu estou cumprindo meu propósito, ele o dele. Mas dá para a gente morar junto? Não dá! Ele está na África, é meu amigo, meu filho de coração, está cumprindo o propósito dele, e eu estou aqui cumprindo o meu, e está tudo bem. Amém, queridos? Então escolhe as suas associações. Amém? Escolhe por onde você vai. Qual o propósito da sua vida? Eu preciso saber o meu propósito para saber com quem eu me associo. Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Nós encerramos aqui esse episódio. Glória a Deus. E agora, no próximo culto, você pode assistir depois, ou se quiser ficar, a gente vai falar sobre esse processo que é natural, das minhas escolhas de associação. Jesus escolheu, diga comigo, Jesus escolheu 12, mas andava com 3. E diz um dos amigos dele que era o preferido. Jesus nunca disse não, tá? É porque João era influente, e aí ele diz isso, né? Tem gente que é assim, você não conhece ninguém assim? Todo mundo ama a pessoa? Alguém conhece alguém assim? Todo mundo ama ela. Ela chega na sua casa e fala assim: fulano me ama. Beltrano não sai sem mim. A pessoa se ama e ela acha que todo mundo ama ela. E tá tudo bem. Amém, querido? O outro é inseguro, essa tem a autoestima lá em cima. João era esse, que tinha autoestima lá em cima, o discípulo que Jesus mais amava. Mas tudo bem, que seja. Jesus andava com 12, eu tenho vários pastores. Mas eu não frequento a casa de todo mundo, não vivo com todo mundo. Tem 3 que eu chamei para perto. São 3 que andam comigo, colado em qualquer situação. Amo os 12, escolhi 3, mas tem um que eu tenho um pouco mais de liberdade e afinidade. Tá tudo bem. Ninguém está competindo com ninguém, não. Amém? Eu escolho as minhas associações. As que eu quero, que vão me ajudar a cumprir o meu propósito, e as que vão me atrapalhar, eu vou precisar me distanciar um pouco. Amém até aqui? Você está chocado? Fica não que vai piorar. Tá bom? Guarda aí o seu choque. A gente vai tratar de muita coisa. Por quê? Porque se você entender essa palavra, você vai tomar muitas decisões da sua vida para andar na plenitude daquilo que Deus quer para você. Porque se quiseres e me ouvir, vai comer o melhor dessa terra. E tudo que eu estou falando para você é bíblico. Do meu jeito, mas está na Bíblia. Só que ninguém quer ver, porque não é tão poético, né? É mais bonito dizer que que Jesus andava com todo mundo. Não andava não, querido. Jesus escolheu 13. Você lembra que Jesus escolheu 13? Dos 13, um recusou, que é o jovem rico. Mas ele escolheu 13, ele chamou 13. Ele falou para aquele jovem: larga tudo e me segue. Mas ele não quis, direito dele. Não quis, mas chamou 13. Escolheu 13 no meio da multidão. 12 seguiram. Um ficou e traiu. Processos vão acontecer. Outro negou, outro deu a vida por ele. Tudo bem, mas ele escolheu. Você tem em Deus o direito de escolha, baseado na palavra, nos princípios da palavra, para o que não fazer, e guiado pelo Espírito do que fazer. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos guarda, que nos protege, que nos ampara, que em todas as áreas o Senhor já estabeleceu um padrão para a gente andar. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, Pai, que nós vamos entender todo o processo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem um plano de paz e não de mal para dar o fim que desejamos. E o nosso desejo é te agradar e estar no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.